Olá, muito boa tarde. António José Seguro iniciou o seu mandato como Presidente da República com apelos à estabilidade, a compromissos interpartidários e à recuperação do sentido da comunidade. Propósitos que analisaremos daqui a pouco com Susana Madureira Martins, editora de Política da Renascença. Primeiro, queremos destacar notícias destes dias e começamos pela semana do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. O agravamento do conflito no Médio Oriente, na sequência da ofensiva militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, é uma preocupação diária para Leão XIV. Falando no Vaticano, o Papa confiou à intercessão de Maria todos os que sofrem por causa da guerra e pediu caminhos de reconciliação e esperança. Dall'Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a giungere notizie che destano profonda costernazione. Agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente nell'instabilità. Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli. O Papa prossegue o ciclo de visitas a paróquias da periferia de Roma, dando particular atenção ao acolhimento das pessoas fragilizadas e marginalizadas. No bairro romano de Torre Vecchia, Leão XIV elencou uma série de problemas sociais e desafios pastorais que exigem resposta das comunidades católicas. Non mancano situazioni di marginalità che preoccupano, povertà materiali e morali. Anche gli adolescenti e i giovani rischiano di crescere ingannati da venditori di morte o disillusi sul futuro. Tanti stanno aspettando una casa, un lavoro che assicuri una vita dignitosa, ambienti sicuri dove potersi incontrare, giocare, progettare insieme qualcosa di bello. Come al pozzo del Vangelo, in questa parrocchia arrivano uomini e donne feriti nell'animo, offesi nella dignità e assetati di speranza. A voi il compito urgente e liberante di mostrare la prossimità di Gesù. O tradicional clima de festa no início da audiência pública semanal na Praça de São Pedro contrastou com a mensagem final do Papa, que homenageou o padre maronita Pierre El Rai, morto no Líbano, após socorrer vítimas de um bombardeamento israelita. Padre Pierre è stato un vero pastore che è rimasto sempre accanto al suo popolo con l'amore e il sacrificio di Gesù buon pastore. Non appena ha sentito che alcuni parrocchiani erano rimasti feriti da un bombardamento, senza esitazione è corso ad aiutarli. Voglia il Signore che il suo sangue sparso sia seme di pace per l'amato Libano. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittime civili, tra cui molti bambini innocenti. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Migrações, pessoas com deficiência e pastoral da saúde são áreas que o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé quis conhecer em Portugal.
Um encontro de proximidade feito de escuta e diálogo. Assim foi a reunião que juntou o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé com organismos que acompanha na realidade portuguesa. As migrações, as pessoas com deficiência e a Pastoral da Saúde querem partilhar o que em Portugal se desenha na presença da Igreja Católica, mas também perspectivar novos horizontes para a sua ação. Este encontro com certeza que vai fomentar a comunhão, os canais de partilha e também de formação. É importante que nós possamos adquirir conhecimentos e também conhecer práticas daquilo que vai sendo feito na Igreja e que possamos adaptar e aplicar aquilo que nos possa ser útil na nossa ação pastoral nesta área tão importante que é a saúde. Uma área importante e valorizada em todas as dioceses portuguesas, reconhecendo e assegurando essa presença, a Pastoral da Saúde quer agora ampliar o seu trabalho. É uma área muito acarinhada em todas as dioceses, que há um trabalho feito de há muitos anos da Pastoral da Saúde e também que há um desejo de ir mais longe, de haver também aqui uma maior partilha e também ter algumas linhas principais, algumas linhas mestras que possam existir a nível nacional e que também possam ser orientativas para o trabalho que se vai fazendo nas dioceses. A passagem por Portugal de 2 representantes do Dicastério foi ocasião para que, da partilha, novas presenças da Igreja aconteçam. A realidade é superior à ideia, né? Então, sim, refletimos, buscamos caminhos, buscamos elaborar textos, mensagens, indicações para as igrejas, mas partindo de uma realidade, daquilo que a igreja está vivendo. Então, queríamos, sim, ouvir o que está vivendo aqui na Igreja de Portugal, nesses temas, né? Então, a saúde é um dos temas que acompanhamos ali, para poder, a partir disso, juntos, ver como o dicastério pode estar a serviço, o que podemos fazer para colaborar. O corte generalizado de financiamento para projetos de cooperação e ajuda ao desenvolvimento necessita de encontrar novas formas de trabalho. Temos recebido preocupações em garantir alguns serviços, dar continuidade, principalmente por questões de financiamento. Então, por exemplo, a África, né, tem um diálogo também para ver como encontrar fontes, né, que possam estar garantindo a continuação desse serviço e também trocar experiências, como cada um tem conseguido superar esses desafios. O corte de verbas para a cooperação ao desenvolvimento impacta os países de origem e reclama atenção e proximidade dos agentes envolvidos nas migrações. Sim, existe um referente no dicastério para cada região do globo e é com esse referente que nós vamos articulando, é através dele que nos chegam as orientações pastorais que vão sendo lançadas e uma das formas de vermos a visibilidade do nosso trabalho, porque depois a nossa missão é facilitar esta ponte e ir divulgando aquilo que é a comunicação a nível das migrações. E uma das formas de ver de saber que o nosso trabalho é acompanhado é porque alguma das nossas boas práticas são publicadas nos relatórios, nos boletins e, portanto, nós vamos encontrando essa referência que é resultado dessa proximidade. Este é um trabalho feito de vários encontros, de uma partilha em contínuo e de proximidade entre a realidade local e a Santa Sé, para que o diálogo e a escuta vá marcando a ação da Igreja Católica em diferentes geografias. Na Diocese da Guarda prepara-se para nascer a Casa da Juventude Franciscos, um projeto dedicado aos jovens. O Departamento da Pastoral Juvenil Universitária e Vocacional da Diocese da Guarda tem em mãos uma nova proposta para os jovens dos 14 aos 30 anos. Trata-se da Casa da Juventude Franciscos, em homenagem ao Papa Francisco.
É possível encontrá-la junto ao Paço Episcopal e conta com o apoio do Bispo diocesano. Este é um projeto que nós já tínhamos em mente há algum tempo e que desde que Dom José veio para a Diocese quisemos pôr a funcionar, que a ideia é, de acordo com aquilo que foi o pontificado do Papa Francisco, ter um espaço para todos, um espaço que seja para toda a juventude, muito focado nos universitários e no Instituto Politécnico da Guarda, no qual nós sentimos que ainda não temos uma presença como gostaríamos de ter, mas também um espaço para todos os jovens que vivem na cidade e aquilo eles podem sentir que fazem parte, é um espaço onde eles possam vir, possam conviver com outros jovens, possam conhecer novas pessoas, possam ter um apoio espiritual, possam ter uma Eucaristia mais dedicada só a jovens, possam ter aqui uns momentos também de estudo, de convívio, tudo. E a ideia é que consigamos, de facto, implementar aqui um centro de encontro, de estudo, de partilha, de convívio, de oração, de acompanhamento espiritual, de formação, não é? Em que os jovens, ao ritmo que são dos jovens. Não vale a pena a gente querer pensar, pôr os jovens a funcionar ao ritmo do nosso tempo de jovens e, portanto, do nosso tempo de agora. Não, os jovens hoje funcionam com outros ritmos que não são uma coisa definida no tempo, não sei quanto tempo. Não, é ao ritmo de quando podem, quando os move, quando é uma causa que os convoca. Ainda há muito trabalho a fazer até a propriedade começar a receber atividades. Os espaços da casa necessitam de ser reabilitados e, nesse sentido, esta estrutura juvenil está a candidatar-se a apoios. A casa está um bocadinho devoluta e por isso encontra com alguns espaços a meter água e com partes que não estão tão seguras estruturalmente como nós gostávamos e por isso, embora já tenha tido algumas atividades pontuais, ainda não é possível receber jovens como nós gostaríamos. Para isso estamos a concorrer à candidatura da Fundação Jornada, que tivemos agora já uma resposta e estamos à espera da resposta final para perceber qual é o próximo passo nesta candidatura e estamos também a concorrer a uma candidatura do Centro Histórico da Câmara Municipal da Guarda, que também pela localização da casa ser aqui na nossa muralha do Centro Histórico, achámos que faria sentido concorrer a esta candidatura, que é para fachadas e para coberturas e que é algo que a nossa casa precisa muito de ser remodelado. Se essas candidaturas não forem possíveis, nós enquadraremos outras formas, através de apoios de empresas, de pessoas também ligadas à Diocese que queiram ajudar-nos a, de certa forma, requalificar a casa, se calhar num período não tão curto de tempo como nós desejávamos, mas não vamos deixar perder esse projeto. O projeto começou a ganhar forma quando da entrada na Diocese de Dom José Pereira, que tem desenvolvido vínculos com a juventude. É um bispo que é amigo, é um bispo que é muito próximo, que desafia em todas as conversas que tem, mas que passa também esta vontade, que se calhar não é tão normal, e esta confiança para poderem estar no evento com o Dom José, em que às vezes não seria tão normal, não é? Com um bispo que não fosse tão próximo deles. Eu acho que é mesmo isso, é um bispo que é próximo, que é amigo, mas que desafia e que puxa para as vocações e que puxa pelos jovens também para darem mais de si à Igreja. A reportagem na Casa da Juventude Franciscos vai estar inserida no programa 70/7, transmitido no próximo domingo na RTP2 pelas 7h28 e que assinala o primeiro ano da ordenação episcopal de Dom José Pereira. As consequências dos incêndios no verão de 2025, o percurso sinodal e a aposta na educação católica na Diocese também estarão em destaque. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclesia.pt. Falamos agora com Susana Madureira Martins, editora de Política da Renascença. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Susana, por estares aqui no programa Eclésia. Esta terça-feira, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa pronunciou-se sobre o mandato de António José Seguro, desejando o mandato ao serviço do bem comum, no espírito de diálogo e na atenção à dignidade da pessoa. Temas que estão também no discurso de António José Seguro? Sim, sem dúvida. António José Seguro fez toda a campanha eleitoral da primeira volta e da segunda volta e também o discurso de tomada de posse foi nesse sentido de conquistar um compromisso, um diálogo e um encontro de posições entre o governo e as diversas forças partidárias das oposições. E foi nesse sentido para evitar, segundo o próprio Presidente da República, que agora tomou posse, para terminar com o frenesi eleitoral, ou seja, para que aquele ciclo eleitoral
cada vez mais curto, não é? Termine, dando aqui um balão de oxigênio, quer ao Governo, quer também às oposições e, por exemplo, ao Partido Socialista, que precisa um pouco de recompor-se e, aliás, tem um congresso este fim de semana, tem eleições diretas este fim de semana e um congresso daqui a 15 dias para a reeleição de José Luís Carneiro. Portanto, há aqui uma tentativa de colar um pouco, quer os partidos, quer o Governo, mas também a sociedade civil. Já houve resultados, porque António José Seguro, depois de ter falado sobre a necessidade de, na reforma laboral, haver um entendimento, ou pelo menos um clima mais ameno de discussão, as entidades patronais e também os sindicatos deram sinal de que querem voltar à mesa das negociações. É já um sinal de que António José Seguro, quando fala, segundo o próprio, tem consequência. E esse é, de facto, o espírito que quer imprimir a este mandato presidencial e que será possível com o clima muitas vezes crispado que assistimos no Parlamento. O entendimento de António José Seguro é exatamente esse, de descrispar o ambiente político no Parlamento, sobretudo, mas também, enfim, da troca do debate público também. O debate público, sim, de tentar que as forças políticas se entendam, tirando aquela carga que vimos recentemente no Parlamento, os deputados do Chega a desentenderem-se e a saírem do hemiciclo, a desentenderem-se com a vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Moraes. Noutro cenário, o cenário internacional é também um contexto cheio de tensões. Aliás, o Conselho Permanente também fala nessa circunstância da Conferência Episcopal, apelando à promoção da paz, da justiça e da coesão, nomeadamente na sociedade portuguesa. São objetivos que não estão ao alcance direto, se calhar, de António José Seguro, mas que contributo ele pode exercer neste propósito? Sim. António José Seguro não tem... A figura do Presidente da República não tem qualquer ação na política externa, mas pode dar um sinal e, normalmente, há uma convergência com o Governo, qualquer que ele seja, em relação em matéria de política externa. António José Seguro, por exemplo, ainda não fez qualquer declaração sobre a intervenção dos Estados Unidos no Irão e sobre este clima tão tenso. Ele foi muito residual ainda sobre a situação internacional. E vai ser curioso de perceber, depois da polémica em torno da utilização da base das Lajes e da autorização que foi dada para que os Estados Unidos pudessem usar a base das Lajes, será interessante ouvir o Presidente da República, tendo em conta até a posição do Partido Socialista a pedir esclarecimentos sobre essa utilização. O tema é quente. Sim. E provavelmente nos próximos dias vamos ter, enfim, o Presidente da República a tomar posição, quanto mais não seja, através de perguntas dos jornalistas. Uma questão que também foi sendo, enfim, muito evidente era a sintonia do pensamento de António José Seguro, seja na campanha eleitoral, nos discursos de vitória e depois na tomada de posse. Há aí, de facto, uma linha de grande continuidade e como é que analisas também os 2 dias de tomada de posse, esta iniciativa de ir até regiões do interior? A intervenção de António José Seguro no Parlamento, o discurso de tomada de posse, tem uma coerência em relação a tudo que António José Seguro, como candidato, disse na primeira e na segunda volta das presidenciais. Não há nada de extremamente novo naquilo que António José Seguro disse no Parlamento. Muito baseado no compromisso, na necessidade de estabilidade política, de que o orçamento do Estado, a proposta de orçamento do Estado, se for chumbada, não significa automaticamente eleições legislativas antecipadas, mas, na verdade, António José Seguro
tal como não o fez na campanha, não esclarece o que é que fará se as negociações para o orçamento do Estado não resultarem nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira vez, no caso de ser chumbado. Há aí fantasmas que ainda não tiveram resposta, mas todo o discurso foi muito coerente. Em relação àquilo que fez logo no segundo dia após a posse, foram algumas promessas feitas ainda durante a campanha de regressar a sítios, como foi Morísia, no concelho de Arganil, de visitar concelhos afetados pelos incêndios. Era uma promessa de campanha e António José Seguro lá foi. Há também esta questão de ir ao interior do país. É uma questão que António José Seguro também em campanha vincou muito, ele que é um beirão da Raia, não é? Ele é de Penamacor, e pôs muito o interior no discurso e nas intervenções que foi fazendo. Portanto, há aqui uma coerência. É a experiência dele também, sim, não é? Exatamente. Uma última questão, será desta que vamos ter compromissos de facto interpartidários para resolver problemas como a saúde, por exemplo? Isso é a questão de 1 milhão de euros. Vamos ver. António José Seguro... A intenção é boa, não é? Sim. António José Seguro fez da saúde o seu desígnio para o primeiro ano de mandato. No segundo ano de mandato, ele já disse isso, será a demografia e resolver os problemas do interior também, da desertificação. Está cavado um fosso muito grande entre o governo e os partidos das oposições em relação à saúde. Um pacto para a saúde é de uma ambição tão grande para ser cumprido num primeiro ano do mandato do Presidente da República, mas, enfim, a ambição não tem limites. Que se lancem os fundamentos, pelo menos. Sim, não é? mas o céu Susana, é o limite. agradeço ter estado aqui no programa Eclésia. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada eu, é um gosto. A este início de mandato de António José Seguro. E a terminar, convido a seguir o nosso portal de informação, onde partilhamos este e os programas que são emitidos aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos, uma ótima tarde e até amanhã, se os quiserem.